Olá, eu sou o professor Rafael e hoje convido você a refletir sobre o que significa ter uma atitude filosófica. No dia a dia, precisamos em muitas ocasiões realizar pequenas tarefas que dependem de certa capacidade de previsão e planejamento. Essa capacidade pode nos ser dada pela experiência que temos com as próprias tarefas que realizamos, seja por uma avaliação racional da situação ou então por meio de conhecimento que outras pessoas mais experientes tenham transmitido para nós. No caso a seguir, podemos observar algumas situações em que o conhecimento permite interpretar um acontecimento em nosso favor ou desfavor. A atitude filosófica é a postura reflexiva que assumimos sobre determinado problema. A partir dela, tentamos identificar seus fundamentos racionais para poder prever resultados e compreender os mecanismos de funcionamento de uma situação concreta. A reflexão sobre determinado fenômeno nos faz abandonar o conhecimento rudimentar e primário do senso comum. Ao fazermos isso, obteremos um conhecimento lógico, crítico e de relações conceituais, ao qual chamamos de filosófico. Ou, ainda, chegamos a um conhecimento científico, que é baseado num método racional sistemático, objetivo e que possa ser provado. Caso você estivesse doente e precisasse de tratamento, você confiaria mais nas receitas caseiras de sua avó ou no tratamento recomendado por um médico? Por quê? Você se lembra de uma situação que possa exemplificar a sua opinião? Eu, particularmente, busco o médico. Eu evito remédios alternativos, até porque eu sou estudante de educação física, então eu estudo bastante essa parte científica e a gente conhece que é importante você ter algo científico na mão para a gente não poder cometer nenhum erro que pode agravar ainda mais a saúde da gente. Não, nunca procurei remédio da avó assim, mas a avó sempre fala, não, mas faça isso que é melhor, comigo adiantava, mas não. Prefiro procurar médico mesmo. Ele passou um bom tempo estudando, então ele vai saber o melhor para me indicar. A primeira decisão que eu sempre tomo é sempre, primeiro, tentar resolver alguma coisa em casa. Né? Se eu vejo que o meu organismo não responde àquilo, eu acabo indo ao médico. Existem casos em que você pode sim recorrer à sua avó, escutando os conselhos, a experiência, toda essa experiência que ela já viveu, mas também existem casos que você deve recorrer ao médico quando é algo um pouco mais além de uma gripe ou de uma dor de cabeça. Prefiro o médico porque é a opinião mais clara, né? Ele tem um embasamento daquilo. Geralmente quando eu fico com gripe, a primeira coisa que eu faço é tomar chá de limão com mel. Ou chá de alho, que é horrível, mas alguma fundamentação tem que ter, porque se a minha avó fazia, algum motivo tem. Agora, é claro que, na verdade, não tem como dispensar a opinião de um médico. Às vezes até um tratamento com medicamento é muito mais rápido e eficiente do que com esses chás ou essas ideias que os avós trouxeram. Esse esforço de abstração representa a própria vivência através de experiências obtidas por meio de uma atitude filosófica. Sobre esse tema, vejamos a opinião do filósofo e professor Celso Klammer. Bem, pensar uma abordagem filosófica da realidade é se ter claro, num primeiro momento, que todo indivíduo possui um universo de conhecimento que contribui para a sua leitura de mundo ou de realidade. Bem, ter essa leitura de mundo e realidade, como eu faço essa leitura, depende deste universo de conhecimento, que pode ser do senso comum ou pode ser do conhecimento filosófico. Qual é o desafio? Identificar esses elementos, ou melhor, identificar este tipo de conhecimento e quais são os seus elementos constitutivos. Este é o desafio que se impõe para que você perceba qual é a leitura ou abordagem filosófica que você pode fazer da realidade, que não é qualquer possibilidade. O que é preciso? Que o indivíduo esteja atento ao comprometimento que ele tem consigo mesmo para rever constantemente o seu pensar e o seu agir no mundo, como se fosse um inventário das suas concepções
e crenças num verdadeiro conhece-te a ti mesmo. O que significa isso? Você parar e refletir sobre o tipo de conhecimento que você possui. Se ele é só do senso comum, e se for do senso comum, ele é mais ingênuo, ele é mais fragmentado, ele é importante, porém é ingênuo e fragmentado. Ou este conhecimento pode ser em nível filosófico. Então a sua abordagem da realidade pode se dar, no caso da pergunta, que conhecimentos filosóficos ou que abordagem filosófica eu posso fazer da realidade, eu estou trazendo essas duas questões, pelo senso comum ou pelo conhecimento filosófico. Mas é preciso esclarecer que rever o pensar e o agir no mundo não é por meio de qualquer pensamento ou conhecimento, que se pode denominar então de abordagem filosófica da realidade. Para que essa abordagem filosófica ela se torne efetivamente desta maneira, é imprescindível que ela tenha um aspecto radical de abordagem, que ela seja rigorosa e que ela seja de conjunto, de totalidade. O que significa radical? Uma pessoa radical, no senso comum, é uma pessoa que não muda de opinião. Mas o que nós queremos abordar, em ser radical numa abordagem filosófica, é no sentido de você ir até a raiz de um determinado problema, até a raiz de uma determinada abordagem, ou seja, analisar um aspecto da realidade de maneira profunda. Ser rigorosa esta abordagem, que é o segundo aspecto, é necessário que o teu pensamento esteja organizado com base em conhecimentos sistematizados. Não é qualquer tipo de conhecimento. E, finalmente, que ela seja de conjunto, ou seja, uma visão de totalidade e não unilateral do fenômeno ou daquela abordagem filosófica, para voltarmos ao primeiro aspecto, que é o objeto da pergunta. Enfim, é preciso se ter cuidado para se fazer uma abordagem. A doxa, que significa opinião, tem que estar fundamentada, se eu quero que essa minha abordagem seja filosófica. Filosofar não é emitir qualquer opinião, é se ter um cuidado, porque nem toda abordagem é uma abordagem filosófica, se ela não tiver método, se ela não tiver rigor e se ela não tiver uma abordagem de conjunto. O conhecimento filosófico é produzido em conjunto às produções do senso comum, oferecendo um refinamento de suas observações, podendo inclusive demonstrar, muitas vezes, a validade de conclusões obtidas pelo senso comum no dia a dia. Ao mesmo tempo, desmente conclusões errôneas, oferecendo-nos a segurança para agir sem temor de causar prejuízos. Como podemos ver, as aplicações gerais do conhecimento filosófico nos capacitam para a tomada progressiva de decisões. Não significa dizer que exclua ou anule as práticas diárias ou elimine as conclusões do senso comum. Representa, antes, uma forma de triar as conclusões benéficas que o senso comum tem a oferecer, permitindo, ao mesmo tempo, uma melhoria de nossa qualidade de vida. Até a próxima!